Olá, aluno. Vamos à resposta da interatividade do bloco anterior. Resposta. Em Roma, na época do Império, os espetáculos competitivos eram utilizados pelo imperador como ferramenta de domínio popular. Como este domínio acontecia? Muito bem, a alternativa correta é a alternativa B. O imperador oferecia jogos públicos, espetáculos sangrentos e distribuía pão para a população, fazendo com que esquecessem a pobreza, a fome e as doenças. Isso foi chamado também de política do pão e circo. A gente viu que isso era um momento em que o imperador alienava a população da situação de crise que acontecia no Império. Então, essa resposta correta é a alternativa B. Nós vamos falar agora sobre os exercícios físicos na Idade Média. Muito bem, a Idade Média ela vai acontecer no desdobrar da decadência do período romano. Então, rapidamente, para que a gente entenda essa ligação, Roma ela vai entrar em declínio por uma eclosão de perda de poderes. O imperador perde poder militar por quê? Porque começa a se exaurir as riquezas. Roma não expande mais seus territórios, não tem conquistas, não tem espólios, não tem pilhagens. Então, ela não consegue manter essa vastidão territorial e o soldo do seu exército. Então, o exército começa a não mais dar o apoio que dava ao imperador, começa a haver deserções e rebeliões dentro do exército. O imperador perde o poder econômico para manter as atividades básicas do governo, por conta de realmente não ter essa expansão. E existe uma outra perda de poder, que é o poder de prestígio, poder de reconhecimento que o imperador perde com o crescimento do cristianismo. O cristianismo cresce, se estabelece como religião oficial em Roma, e isso faz com que o imperador perca prestígio, ele não vai mais ser considerado o Deus Sol invicto, que é o que ele era considerado, um governante de origem divina. E dessa forma, ele acaba perdendo mais apoio. Em 476 d.C., o Império Romano eclode, existem invasões por todos os lados de povos bárbaros que estavam nas fronteiras, e então a vastidão territorial de Roma é retalhada em pequenos reinos, condados e feudos. Isso vai perdurar, essa movimentação aí rural e mais de recrudescência urbana, até meados do século XVI, lá por volta de 1500. Muito bem, o momento da Idade Média acontece com uma sociedade rural, então, como nós vimos, uma sociedade baseada em feudos, onde esses bárbaros que assumiram a terra, que invadiram, eles tomam a terra, repartem a terra, e agora tem que defender essa terra, porque outros bárbaros vêm e a situação é bastante instável. Então, são unidades rurais com fortificações, e isso vai fazer com que as pessoas se aglomerem nos arredores dessas unidades, desses feudos, desses castelos fortificados. É importante perceber também que o que caracteriza o período medieval é um crescimento da Igreja Católica na questão política. A Igreja Católica faz alianças com esses bárbaros que assumem as terras e faz com que eles, inclusive, sejam doutrinados dentro da fé cristã e dentro da cultura cristã. Isso acontece porque a cultura bárbara, em muito momento, ela era realizada de forma oral, a transmissão dos saberes. E aí, com a cultura cristã bastante estabilizada, com os textos bíblicos, com todos os dogmas, fica mais fácil fazer, após geração a geração, a transferência cultural para o cristianismo. Então, existem muitas alianças, muitas questões políticas envolvidas aí na presença da Igreja Católica medieval. A gente vê aqui a ilustração de um feudo, A gente vê o castelo fortificado, o senhor feudal, murado, cercado por um fosso de água, e aí pequenas glebas de terra onde a produção agrária acontece, e esse servo está preso pela proteção ao senhor feudal, ele arrenda essa terra, ele está ali, na verdade, na terra do senhor feudal produzindo para ele, e a quantidade que vai ser retirada desse servo é grande, mal dá para ele se alimentar, ele vive numa situação de extrema pobreza, enquanto o senhor feudal vai viver em abundância. Vamos entender um pouquinho do que acontece na questão do exercício físico nesse momento. Toda a cultura greco-romana clássica pela igreja foi retraída. A igreja fez questão de esconder, de queimar livros, de acabar e tentar esconder do povo todos os valores greco-romanos.
a igreja impôs valores mais espiritualizados, né? Os cuidados com o que era material, com o que era do mundo, foram tidos como pecado. Então a igreja começou a trabalhar o sagrado e fez um processo de deseducação do povo, né? A maioria do povo não participava da educação formal. A educação formal era restrita ao clero, uma educação dogmática, teórica, de decoreba, de realmente você estar voltado para o que a igreja acreditava como certo para se manter no poder. Então, praticamente só o clero recebia e alguns membros da nobreza essa educação escolástica, autoritária, retrógrada e que realmente escondeu, né, ou queimou, ou acabou com as obras clássicas greco-romanas. A gente vê que o exercício físico também era tido como um elemento desse do mundo, né? Então, os cuidados do corpo, a higiene, os jogos foram retraídos. Muitos deles também porque eram ritos religiosos pagãos, né? Que faziam referência a deuses antigos, então realmente foram esquecidos ou proibidos. E no que se refere ao culto à beleza, né? A beleza, o corpo, era algo material, algo do mundo, e também era tido como pecado, então também caiu em desuso. De maneira geral, o treinamento militar era o único momento, né, formal de exercício físico. Isso se manteve para manter, né, as tropas, e isso na Idade Média vai ser caracterizado pela cavalaria medieval. O cavaleiro medieval ele tem origem nobre, ele é filho da nobreza, ele recebe esse treinamento, ele presta juramento a Deus e ao senhor feudal e ao rei, e ele participa aí das guerras. E muitas vezes, no período medieval, participou de expedições chamadas de cruzadas. Eram expedições que iam até o Oriente para tentar libertar Jerusalém dos mouros, dos turcos, né, dos sarracenos, que estavam tomando ali a região que também é sagrada para os cristãos. E aí, esse treinamento físico era intenso, em lutas, em esforços, em manutenção de armas, só que só acontecia para o nobre. O pobre, né, que era tido como servo, ele só fazia o suporte para o senhor feudal. Jogos, disputas atléticas até aconteciam em momentos de paz, em momentos que não tinha essas cruzadas, só os nobres, só os membros da cavalaria podiam participar. Tá? Isso acontecia de fato. Aqui a gente vê a ilustração de um nobre cavaleiro prestando seu juramento, tá? No caso até um cavaleiro templário da ordem, existiam ordens de cavaleiros. E aqui a gente vê a ilustração de uma justa, né, que era a disputa entre dois cavaleiros armados, aí, com armaduras também. O objetivo era derrubar o oponente do cavalo ou quebrar sua lança contra o escudo do oponente. Caso você derrubasse ele do cavalo, você ganhava o cavalo dele ainda. Fica um ponto de reflexão no período medieval, em que a gente percebe que quando existe uma opressão, ou um momento em que o conhecimento não é oferecido à população, as pessoas com a ignorância da verdade se submetem e aceitam as coisas como elas são, né? A gente tem que fazer uma analogia no mundo contemporâneo que o conhecimento é um caminho democrático para a prática do exercício, para questionamentos referentes ao domínio que muitas vezes acontece. A população hoje é menos favorecida do ponto de vista socioeconômico, também não tem acesso ao exercício. Por quê? Trabalha, tem uma jornada dupla de trabalho, tem menos condições de custear, de pagar academias, clubes para se exercitar. Né? Tendo conhecimento, tendo posse desse conhecimento, as coisas podem ser revertidas, porque não há necessidade de pagamento para se fazer exercício. Né? Então, isso é um momento de reflexão importante desse aspecto aí para a gente trazer para os dias atuais. A Idade Média ela vai ruir, vai cair também. A gente tem um momento onde a transição para o que foi chamado de renascimento, né? É o elo de ligação com a Idade Moderna. O renascimento ele é caracterizado pela ruptura com esses dogmas da igreja. E é um momento cultural do humanismo, né? Um movimento de volta à cultura greco-romana. Eles retomam a leitura dos clássicos gregos romanos. Então, o homem volta ao centro do discurso filosófico, artístico, né? Isso é chamado de antropocentrismo. Existe, novamente, um crescimento urbano permeado pelo comércio, né? Muitas rotas comerciais são feitas, até por conta daquelas cruzadas que foram feitas antigamente, entrepostos comerciais viraram cidades. Então, o comércio, ele mobiliza essa efervescência cultural, surgimento de universidades, né? De artistas, que vão representar esse momento de mudança, né? Muitos países, muitos reinos
rompem com a Igreja Católica por conta de uma reforma religiosa chamada Reforma Protestante que aconteceu na Alemanha. E alguns países como a Espanha e Portugal se lançam à descoberta de novos mundos, né? Então, também acelerados pela condição do conhecimento de universidades, Portugal e Espanha buscam novas rotas comerciais, novos mundos. Isso também marca o Renascimento. Aqui a gente vê a ilustração do homem vitruviano, né, que é uma obra do Leonardo da Vinci, que mostra um homem circunscrito, né? Olha, o centro, o homem no centro do discurso, o centro da arte, né? O homem vitruviano, então, um símbolo do antropocentrismo. E o neoclassicismo, né? A retomada da arte clássica grega. A gente vê, inclusive, os referenciais estéticos muito semelhantes. Aqui a gente vê a obra de Michelangelo, Davi, uma estátua magnânima de 5 metros de altura, em que expressa a precisão estética do corpo humano. Ainda que por encomenda da igreja, ainda com tema religioso, o que vai ser comum nessa transição. Para a educação física isso é muito importante, porque alguns estudiosos, professores, podem retomar, né, os clássicos gregos, ver, né, conhecer o exercício que era feito naquele momento antigo, a questão da higiene, a questão da ginástica, e instituir novas escolas, novas obras literárias que reforçaram a prática do exercício dentro do contexto educacional, rompendo com a educação escolástica, que era só teórica, só, né, voltada para os dogmas. Agora sim, o equilíbrio entre o corpo, a higiene, a mente, a alma, acontecendo. A gente pode citar aí o Vitorino da Feltre, que fez uma escola chamada La Giocosa de Montova, o Maffeo Vecchio, começa publicações, né, sobre ginástica, e o Rabelais, né, o Rabelais, que escreveu o Garganta e Pantagruel, que apesar de ser uma obra de literatura, ilustra a necessidade do exercício na educação das crianças. Outro precursor muito importante foi o Rousseau, que era um filósofo social, né, precursor do iluminismo, aí, que ajudou muito na questão política, da divisão dos poderes, mas que também falou sobre a educação da criança numa obra chamada Emílio. E aí ele fala da necessidade do esforço, da vida ao ar livre, alimentação saudável, e isso marcou, pela referência que Rousseau é no mundo dos saberes, né, marcou muito essa obra no processo de educação. Continuando a obra de Rousseau, a gente vê o Pestalozzi, né? Johann Pestalozzi, filósofo também que foi se debruçar na ginástica e foi ler na origem dos gregos e construiu o primeiro método de ginástica. Então, dentro das escolas ginásticas que vão vir a seguir no processo histórico, o Pestalozzi talvez seja o grande, né, precursor da educação física moderna. Fica então o ponto de reflexão de que, sob a luz do conhecimento, o homem pode desenvolver métodos educacionais modernos. A liberdade para a aquisição do conhecimento levou pensadores a fazerem a releitura dos clássicos gregos e a criarem de forma nova e moderna a maneira de educar crianças e cuidar do corpo. Então, para nós hoje, temos que trabalhar, né, o conhecimento, temos que nos envolver com a reflexão, não podemos aceitar as coisas sem uma reflexão filosófica. Esse é o objetivo dessa nossa disciplina também. Nós vamos fazer agora uma interatividade com o exercício. Vamos falar então sobre o Renascimento. O exercício pede que a gente preencha lacunas e faça a correspondência. Olha o texto. O Renascimento ocorreu por volta de 1500 na Europa. Foi marcado pela transição da, lacuna 1, para a Idade Moderna e pela ruptura com o domínio da Igreja medieval. A reforma protestante realizada por Lutero foi determinante para o enfraquecimento da, lacuna 2, o Renascimento representou a retomada dos clássicos greco-romanos. Para a educação, o homem passou a ser visto como um ser, lacuna 3, conceito semelhante ao da paideia grega. O Renascimento colocou o homem no centro do discurso, lacuna 4. Vamos às alternativas. Faça a correspondência correta. Alternativa A, lacuna 1, Idade Média. Lacuna 2, Igreja Ortodoxa. Lacuna 3, Integral. Lacuna 4, Heliocentrismo. Alternativa B, Idade Moderna, na lacuna 1. Lacuna 2, Igreja Católica. Lacuna 3, Religioso. Lacuna 4, Antropocentrismo. Alternativa C, lacuna 1, Idade Média. Lacuna 2, Igreja Católica. Lacuna 3, Integral. Lacuna 4, Antropocentrismo. Alternativa D, lacuna 1, Idade Antiga.
Lacuna 2, igreja evangélica. Lacuna 3, parcial. Lacuna 4, teocentrismo. Alternativa E, lacuna 1, idade moderna. Lacuna 2, igreja ortodoxa. Lacuna 3, fundamental. Lacuna 4, etnocentrismo. Muito bem. Nós vamos à resposta agora com a alternativa correta. Faça a correspondência corretamente para o texto. A lacuna 1 fica melhor respondida com idade média. A gente vai falar isso na alternativa C. A lacuna 2 fica melhor respondida com igreja católica. E a lacuna 3 com integral. E a lacuna 4 com antropocentrismo. Até a próxima.